Definição de válvulas direcionais são componentes dos sistemas pneumáticos que são empregados para comandar o sentido de trabalho dos atuadores. Aqui nesse vídeo nós podemos ver um exemplo de utilização da válvula pneumática. Acionando a válvula, o cilindro avança. No momento que o cilindro vai recuar. Aqui no comando de um cilindro de dupla ação. As válvulas direcionais foram padronizadas alguns anos atrás pelo órgão chamado CETOP e depois pela ISO e pela norma DIN. Essas características dizem respeito a quê? Número de posições, número de vias, identificação das vias, simbologia e o tipo de acionamento. E nesse exemplo nós estamos vendo uma válvula que tem as suas vias, o seu tipo de acionamento, que são os nossos pilotos, os escapes e a alimentação de pressão. Outra característica importante das válvulas é o seu número de posições. O que são número de posições? São as quantidades de posições que uma válvula pode assumir. Um exemplo que a gente sempre cita é o exemplo de uma torneira. Uma torneira ela pode assumir duas posições, ou estando aberta ou estando fechada. Nesse caso, nós representamos o número de posições de uma válvula através de retângulos. Cada retângulo representa uma posição que a válvula pode assumir. Nesse caso aqui nós temos um retângulo com dois retângulos, que representam duas posições, e nesse caso 3 retângulos que representam 3 posições. Número de vias é outra característica muito importante, porque diz respeito a quê? Diz respeito à quantidade de passagens que existe dentro de uma válvula. Então, nós representamos o número de vias em função do quê? Em função de conexões que podem ser colocadas numa válvula. E sempre nós vamos observar o quê? Nós vamos observar que sempre nós vamos observar o nosso retângulo aqui em estado de repouso, certo? E nós podemos falar o seguinte também, que o número de vias está relacionado a quantas vezes se toca no canto do nosso retângulo. Aqui alguns exemplos que nós temos, Nesse caso é uma válvula de duas vias, duas posições, normalmente fechada. O que significa esse número aqui? Nós vamos representar por 2/2. Então, esse primeiro número aqui são as vias e esse segundo número são as nossas posições que podem ser assumidas. Mais um exemplo. Nesse caso, seriam 5 vias e 2 posições, e 5 vias e 3 posições. Outro fator importante é a identificação dessas vias. Então, nós temos dois tipos de identificação. Nós temos a norma DIN 24300, que é adotado na Alemanha,
e alguns países europeus, e a norma ISO 1219, que é adotada na maioria dos países. Então aqui nós temos as conexões, conexão de pressão na norma DIN é uma letra P, na norma ISO é o número 1. A utilização são marcadas por letras e na norma ISO por números, 2, 4, 6. E o escape, RST 357. E a pilotagem, como nós vamos ver mais adiante, que é uma forma de comandar essa válvula, ela é relacionada por letras, e nesse caso, da norma ISO, por números. E aqui os tipos de acionamento das válvulas. Nós temos acionamentos musculares, que o operador faz, o acionamento mecânico, que o próprio sistema pneumático aciona as válvulas, e os acionamentos pneumáticos, que nós usamos os nossos sistemas pneumáticos para gerar sinais. E o acionamento elétrico, que nesse caso já seria a nossa eletropneumática.